Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1153 do STF. Antes de começar aquele convite, para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todos os novos episódios. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de curtir, compartilhar esse episódio com aquele amigo, naquele grupo que eu sei que você tem no WhatsApp, que está cheio de concurseiros e profissionais do direito. Gente, tudo isso ajuda demais nesse projeto e eu fico muito grato a você que nos ajuda compartilhando e nos avaliando também com 5 estrelas aí no Spotify. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, que foi inserido na Constituição Federal, e já começamos com a tese de repercussão geral, tema 1326 do STF. A iniciativa legislativa para a definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo. Então, vamos lá, vamos entender aqui qual é o debate. Estamos aqui conversando sobre requisição de pequeno valor, o tal do RPV. E o que é esse RPV? Gente, o artigo 100 da Constituição Federal traz a regra do precatório. Imagina aí que você ganhou uma ação contra o Estado. O Estado vai fazer o quê? Ele vai depositar o dinheiro na sua conta da condenação? Não é assim não é? O Estado ele lhe paga por meio de precatório. Sempre que eu falo de precatório, eu digo é muito bom ser Estado. Inclusive, no próximo informativo, 1154, que aqui fofoca de bastidor, eu acabei gravando na frente desse informativo agora, por puro engano, eu falo um pouco sobre o artigo 100, parágrafo 5º, que traz a regra que se o precatório for apresentado até 2 de abril do ano corrente, ele só precisa ser pago a partir de 31 de dezembro do ano seguinte. Então é muito bom ser Estado, né, gente? E nesse período não corre nem juros, só corre correção monetária. Mas existem exceções à regra do precatório. E a grande exceção que nós temos são aqueles valores pequenos. Então, se o Estado for condenado a me pagar um valor pequeno, não vai ser necessário precatório. Ele vai me pagar através de RPV, uma requisição de pequeno valor, que aí é em regra um pagamento muito mais rápido, não é? E o que é um pequeno valor? Gente, no âmbito federal, pequeno valor é um valor de até 60 salários mínimos. Onde é que isso está previsto? Lá na Constituição Federal, nós temos no artigo 100, parágrafo 3º, não é, que o disposto no caput não se aplica aquelas obrigações de pequeno valor, e lá na Lei 10.259 de 2001, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, estabelece-se que, para efeitos desse artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, pequeno valor é aquele valor que está no teto do Juizado Especial Federal, que é qual? 60 salários mínimos, artigo 3º da Lei 10.259 de 2001. Então, a nível federal, 60 salários mínimos. E a nível estadual e municipal, IDF, né? Quando fala estado, também DF. Aí nós olhamos lá no artigo 87 da ADCT, 40 salários mínimos para a fazenda do estado e do DF e 30 para a fazenda dos municípios. Observação importantíssima: estados, DF e municípios podem prever em legislação local um teto diferente. Quando se fala em teto diferente, é teto menor? Inclusive teto menor. Então pode sim, por exemplo, o Estado definir que o teto é 30 salários mínimos, ou o município dizer que é 10 salários mínimos, que é 20. Então não tem nenhum problema. É perfeitamente possível. Temos, gente, inclusive o tema 1231 da repercussão geral, que traz exatamente essas situações, né? Mas traz um ponto que tem que ser levado em consideração também. Que, olha só, o ponto 2 da tese. A aferição da capacidade econômica para esse fim deve refletir não somente a receita, mas igualmente os graus de endividamento
e litigiosidade do ente federado. Por que isso, gente? Para também não possibilitar que o município diga, olha, o teto aqui é um salário mínimo. E aí ele, na prática, vai estar excluindo a possibilidade de pagamento via RPV. Então, também não é isso, né, que a Constituição Federal quer. Então, traz aí alguns vetores, mas o fato é que estados e municípios podem sim reduzir esse teto sem nenhum problema por meio de legislação municipal, ou estadual ou distrital, né, claro. E, gente, qual é o ponto aqui desse julgado específico? É esse o debate? Não, o debate aqui é a iniciativa. A iniciativa desse projeto de lei que reduz o teto para efeito de RPV é exclusiva do chefe do Poder Executivo? É esse ponto que está aqui sendo debatido. O que vocês acham? Gente, não é, tá? Então não precisa ser o prefeito ou o governador que vai iniciar esse projeto de lei. Pode ser um vereador, pode ser um deputado, nenhum problema, não há reserva de iniciativa, tá? Então, nesses termos, foi julgado aqui o tema de repercussão geral que complementa, né, o tema 1321. Então, muito cuidado, o tema 1321 integral está aí no seu material também, e o tema 1326 ficou da seguinte forma: a iniciativa legislativa para a definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo. Próximo julgado, inserido na Lei de Contravenções Penais, Lei nº 3.088 de 41, mais uma tese de repercussão geral, tema 857 do STF. O artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Então, vamos lá, gente. O que diz o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais? Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, pena prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa. E aí vem aquele questionamento. O que é arma? Né? Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência dessa, tá certo. Trazer arma é uma contravenção penal, mas o que seria arma para esses efeitos? Até porque nós sabemos, não é, que existe o tal do Estatuto do Desarmamento, que traz penas muito mais graves, né? Que é uma prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa. Isso aqui não vale nada, né? A verdade é essa. Isso aqui nada é quase a mesma coisa. E aí pergunta se isso aqui continua valendo? E aí, gente, vamos lá. Basicamente, isso aqui continua valendo sim, mas para arma branca. O que é uma arma branca? É, por exemplo, uma faca, é um canivete, enfim, continua valendo para arma branca. E se for arma de fogo? Aí vamos lá. Se for arma de fogo, você vai para o Estatuto do Desarmamento. E aí nós temos lá, não é, mais de um crime. Tem posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de uso permitido, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, ou ainda posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Temos uma tabelinha bem bonitinha no material falando sobre isso. Se for arma branca, contravenção penal do artigo 19. E por último, gente, se for arma branca no interior de estádio ou em imediação ou no seu trajeto em dia de realização de evento esportivo. Aí ainda temos um fato típico aqui específico, tá? Lá no Estatuto do Desarmamento. É o crime do artigo 41b, inciso 2, do Estatuto do Torcedor. Então, muito cuidado também para não esquecer desse crime específico que está lá no Estatuto do Torcedor, beleza? Beleza, então, sair de casa com a faca é crime? Gente, crime não, né? É fato típico, né? É uma contravenção penal, tá? Artigo 19 da Lei de Contravenção Penal. Então, como é que ficou o tema 857 do STF? O artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal,
E temos mais uma tese de repercussão geral, tema 1087 do STF, e essa tese foi dividida em dois tópicos. Tópico 1, é cabível recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D do CPP, nas hipóteses em que a decisão do tribunal do júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O tribunal de apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do STF e as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. Amigos, julgado muito importante, julgado importantíssimo. Trata sobre a possibilidade de apelação em virtude de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo essa apelação apresentada pela acusação. Porque, veja só, quando estamos pensando em tribunal do júri, nós temos que ter nas nossas cabecinhas que nós tratamos da soberania dos vereditos. Então não é tão fácil assim apelar de uma decisão do tribunal do júri, não é para ser mesmo, né? Porque da forma com que o tribunal do júri é pensado na Constituição Federal, se trata de um tribunal de pessoas do povo, pares então daquele que está sendo julgado, em que há uma soberania dos vereditos e uma plenitude de defesa. Né? Muita gente questiona o tribunal do júri, eu também tenho meus grandes questionamentos, mas nós temos que pensar, não é? É naquilo que a Constituição traz de desenho acerca desse tribunal. E aí é muito difícil apelar. Quando que é possível apelar contra uma decisão proferida no tribunal do júri? Aí nós vamos ver no artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, ou quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Vocês percebem, gente, que aqui só tem um desses pontos que trata propriamente do mérito da condenação, né, que é quando há decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Os outros, olha só, é nulidade posterior à denúncia. Então aqui é quando há nulidade, né? Então não é mérito propriamente dito. O segundo ponto é quando o juiz-presidente ele contraria a lei expressa ou a decisão dos jurados, também não é mérito da condenação, não é? É uma situação em que o juiz ele acaba decidindo diferente, o juiz-presidente, no caso daquilo que os jurados decidiram, ou mesmo contra a lei expressa, e também quando há injustiça na aplicação da pena. Então, o juiz-presidente, mais uma vez aqui, ele fez a dosimetria da pena errado. Então, onde que se entra aqui no mérito? No D, quando há uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Por quê, gente? Porque nós tratamos aqui de soberania dos vereditos. Então, se o veredito é soberano, só um erro muito crasso pode passar por cima dessa soberania. E aí, esse é o primeiro ponto, tá? Qual o segundo ponto? O segundo ponto é que nós tratamos, né, eu vou repetir isso de novo, de soberania dos vereditos. Então, é possível a absolvição, inclusive por clemência no tribunal do júri. Então, é possível, por exemplo, que os jurados percebam que o Joãozinho, que está sendo acusado, cometeu sim um crime, mas entendem que nesse caso ele merece a clemência do Estado e não deve ser condenado. Tem problema disso? A princípio não. Vamos depois tratar aqui sobre alguns pontos que tem problema sim, mas a princípio não tem. E qual outro ponto que traz complexidade aqui ao caso é o artigo 483, né, que traz os quesitos, a ordem que esses quesitos dos jurados devem ser formulados. E olha só, como é que funciona? Primeiro, são quesitos sobre materialidade, depois autoria e participação, e o terceiro ponto, olha só, se o acusado deve ser absolvido. Então nós temos aqui
um quesito genérico de absolvição. Deve ser absolvido? Deve. Acabou. Acabou por aí. Deve ser absolvido? Deve. Aí depois, não é, caso não seja absolvido, aí vai-se para os quesitos da existência de causa de diminuição de pena e, por último, se existe qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou decisão posterior que julgou admissível a acusação. Então, né, temos aí essa ordem dos quesitos que deve ser observada, mas foco aqui nesse quesito de absolvição genérica. Então, vamos lá. Vamos agora destrinchar aqui as possibilidades. Primeiro ponto. Imagina que Joãozinho foi condenado em uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pode aqui apresentar apelação? Aqui não tem nem dúvida, né? Com certeza. Agora, se ele foi inocentado, pode? Pode, gente, pode sim, tá? Foi inocentado em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A acusação pode sim apresentar apelação. Isso aqui tem sua polêmica, tá? Tem sua polêmica sim até nesse ponto, mas agora temos inclusive tese de repercussão geral, então acabou-se a polêmica, né? Agora vamos continuar. Gente, e se foi uma absolvição no quesito genérico? Então chegou o primeiro quesito. Teve materialidade do fato? Teve. O Joãozinho foi autor? Foi autor. Deve ser absolvido? Deve. Deve ser absolvido. Quesito genérico. E aí, gente? Mesmo assim, é possível que a acusação apresente apelação por dizer que essa absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos? Mesmo assim, pode. Exceção quando essa absolvição se deu por clemência. E essa clemência, ela tem que constar, inclusive, em ata, né, que foi acolhida pelos jurados. Aí, gente, se foi acolhida a clemência, aí não dá, tá? Aí o Ministério Público não poderá apresentar apelação por entender que se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Até porque, gente, se é clemência, se está partindo do pressuposto que, de fato, houve materialidade e autoria, não é? Então, mas mesmo assim se optou por absolver. Agora, muito cuidado com esse ponto final. Sabemos que o Tribunal do Júri é soberano, mas ele já não é mais tão soberano assim, não é? Por quê? Porque o STF tem decisões vinculantes já de que determinadas teses não podem ser utilizadas no júri. Quer um exemplo? Legítima defesa da honra. Então, foi clemência com base em legítima defesa da honra? Aí não. Aí nós já temos uma nulidade, né, do julgamento. Então, de fato, nesse caso, vai ser sim possível a apelação, e eu diria até que é possível a apelação nesses casos com base na existência de nulidade, né? Mesmo que não houvesse essa decisão nesse sentido, nós iríamos lá no 593, desculpa, inciso 3, a linha A, quando a nulidade posterior à pronúncia. Então, ainda assim, seria possível apresentar o recurso de apelação. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Pode ter clemência? Pode. Mas há determinados argumentos que não podem ser utilizados no júri. E aí temos, né, um destaque muito especial para o julgamento na DPF 779, que o STF aboliu a possibilidade de utilização da tese da legítima defesa da honra. Então, por exemplo, foi absolvição por clemência, mas em virtude de legítima defesa da honra, aí não, de forma alguma. Temos aqui uma nulidade, né, na verdade. Então, gente, como é que ficou aqui a tese de tema 1087 do STF? 1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do STF e as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. Gente, só para finalizar, tá? Muito cuidado, porque tivemos algumas decisões superadas, né, por essa tese. E aí eu coloquei isso já lá no nosso material do Código de Processo Penal, superação
de decisões lá do informativo 993 do STF e também do informativo 1007, decisões que traziam, né, que a acusação não podia recorrer quando a absolvição fosse em virtude do quesito genérico. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Amigos, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial para você que nos acompanha, mas ainda não é nosso assinante. Aproveita a Black Friday do Clube da Lei e adquire a nossa assinatura que te dá acesso a todos os nossos materiais que integram lei seca e jurisprudência de uma forma super atualizada e organizada, e também a todos os planos de leitura, inclusive planos focados em editais específicos recém-publicados. Vem fazer parte, é um valor super acessível e durante esse mês de outubro e novembro você está levando de graça o mapa do aprovado ao adquirir o Clube da Lei, que o mapa do aprovado, né, é um curso que te ensina a estudar, te ensina a organizar um plano de estudos focado na sua realidade com muita autonomia e estratégia e que custaria R$ 257 normalmente. Então, um super desconto para você. Lembrando que o Clube da Lei, a parcela no plano anual sai em torno de R$ 30, então é um valor super acessível para você e que vai representar um baita diferencial. E, gente, se você faz mentoria, conversa com o seu professor para ele falar com a gente, para utilizar o nosso material como base. Hoje nós estamos com algumas parcerias com professores que fazem mentoria e essas parcerias estão sendo muito frutíferas, porque nós já entregamos o material de lei seca e jurisprudência bem organizadozinho para esses mentores organizarem simplesmente dentro da realidade do aluno. É uma parceria muito boa e que tem funcionado muito bem. Então, se você trabalha com mentoria, fala com a gente, que nós trazemos, né, sempre valores muito especiais para você que pretende utilizar nosso material como base junto aos seus alunos. E se você faz mentoria com algum professor, fala com ele para ele conversar com a gente, que nós vamos com certeza abrir as portas e fazer algo muito especial. Gente, o último convite, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada, com certeza vai ser um baita diferencial. Nenhuma futura prova de títulos, você vai ver que é mais fácil do que você imagina transformar aquele texto que muitas vezes você até já tem na gaveta em livro. Então, seguindo em frente, vamos para o próximo julgado de hoje. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 13.043 de 2014, destaque da seguinte forma: é constitucional, por se tratar de medida de subvenção econômica, norma que autoriza o Poder Executivo Federal a estabelecer, dentro dos limites previamente estabelecidos em lei, o percentual de ressarcimento no âmbito do Reintegra. Gente, mais um daqueles julgados, né, que parece um pouco grego. Mas aqui vamos tentar simplificar na medida do possível, né? Vamos lá. Primeiro, o que é o Reintegra? Gente, trata-se do tal do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. Então, é um benefício fiscal que devolve parte dos impostos que foram pagos pelas empresas exportadoras no decorrer, não é, da cadeia produtiva de bens industrializados. Então, assim, se incentiva as exportações e, com isso, né, naturalmente, o desenvolvimento da indústria nacional. E aí, gente, o artigo 22 da Lei 13.043 de 2014, que traz o Reintegra, permite que o Executivo ajuste o percentual desse ressarcimento dentro dos limites da lei, para se adaptar, né, às condições econômicas. E aí vamos lá. Essa previsão do Reintegra é constitucional? Gente, muito constitucional, tá? Constitucionalíssimo. Não sei se existe isso de coisa que é pouco constitucional ou muito, né? Mas se existe isso aqui é muito constitucional. Isso aqui tem uma importância muito grande para o desenvolvimento econômico, já que estimula a indústria nacional. E essa possibilidade de adaptar esse limite, que é possível de ressarcimento do imposto, é muito importante, porque é isso que permite uma flexibilidade de acordo com a situação econômica do país. Então, por conta disso, se entendeu que esse artigo 22 da Lei 13.043 de 2014, que traz essa previsão, é constitucional. E que previsão é essa?
é de que o percentual pode variar de 0,1% até 3%, admitindo-se inclusive diferenciação por bem. Está lá no 22, parágrafo 1º, tudo isso é constitucional, tá? Então, como é que ficou o destaque? É constitucional por se tratar de medida de subvenção econômica, norma que autoriza o Poder Executivo Federal a estabelecer, dentro dos limites previamente estabelecidos em lei, o percentual de ressarcimento para a apuração do crédito no âmbito do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, então no âmbito do Reintegra. O próximo julgado do dia, não vou tecer grandes comentários, mas o destaque é: o plenário do STF confirmou medida cautelar que suspendeu o efeito de diversos pontos da lei federal que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027. Gente, aqui é um julgado extremamente importante, mas é um julgado que tem mais importância econômica e política do que propriamente importância para efeitos de concurso público, tá? Só para situar, o presidente da República, o Lula, editou uma medida provisória 1202/2023, que previu uma retomada gradual de carga tributária sobre 17 atividades econômicas, além de limitação de compensações tributárias decorrentes de decisão judicial, enfim, dentre outros pontos. Só que isso acabou gerando uma queda de braço com o Congresso, que editou a Lei 14.784/2023, que prorrogava essa desoneração para esses setores e ainda diminuía a alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre folha de pagamento do município para 8%. Então, uma verdadeira quebra de braços, não é, entre o Poder Executivo e o Legislativo. E aí, nesse meio campo, o STF acabou suspendendo os efeitos dessa Lei 14.784/2023, por entender que não houve um acompanhamento dessa lei de uma estimativa do impacto financeiro e orçamentário dessa medida, e também não houve a previsão de medidas de compensação. Então, por conta disso, geraria, um efeito muito complicado nas contas públicas. E aí o STF acabou tendo que agir meio que como um árbitro nessa queda de braço. Então, como é que ficou o destaque? O plenário do STF confirmou medida cautelar que suspendeu os efeitos de diversos pontos da lei federal que prorrogou a desoneração da folha de pagamento dos municípios e de diversos setores produtivos até 2027. Próximo julgado de hoje, inserido na Lei 9430/96, e é uma tese de repercussão geral, o tema 863. Como é que ficou essa tese? Ficou assim: até que seja editada Lei Complementar Federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão da sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário, caso se verifique a reincidência do artigo 44, parágrafo 1º-A, da Lei 9430/96, incluído pela Lei 14.689/2023, observando-se ainda o disposto no parágrafo 1º-C do citado artigo. Então vamos lá. Primeiro ponto, estamos tratando aqui de tributos com lançamento de ofício. O que é lançamento de ofício? É aquele que é realizado pela própria autoridade competente com informações obtidas. Me dá exemplo, professor. Temos, por exemplo, aqui IPTU, IPVA, enfim, vários tributos que são com lançamento de ofício. Tá. O que a lei de número 9430/96 traz? Traz multas em virtude de determinadas condutas do contribuinte, nesse caso de imposto com lançamento de ofício. Então, por exemplo, uma multa de 75% sobre a diferença entre o imposto devido e aquele que foi efetivamente cobrado, caso haja uma falta de declaração ou declaração inexata que leve a uma cobrança equivocada do tributo. E aí, gente, nós temos também o parágrafo 1º, que traz situações especiais, em que essa declaração inexata se deu por sonegação, fraude ou conluio. E aí, havendo sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100%, podendo ser até de 150%
caso haja reincidência. E aí, basicamente, qual foi o debate aqui do julgado? Foi de trazer que, quando não houver uma lei complementar federal específica que trate sobre a matéria em âmbito nacional, esses limites eles estão sendo aplicados de 100% ou 150% no caso de reincidência. Por quê? Porque já são multas muito altas, né? E mais do que isso, teriam um efeito confiscatório. Então, há uma série de conclusões que trazem, no final das contas, essa tese de que, até que haja uma lei complementar federal posterior, aplica-se esse limite aqui, 100%, mesmo no caso de sonegação, fraude ou conluio, e 150% no caso de reincidência. Então, tema 863 do STF, até que seja editada a lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no artigo 44, parágrafo 1º-A da Lei 9430 de 96, incluído pela Lei 14689 de 2023, observando ainda o disposto no parágrafo 1º-C do referido artigo. O último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: desde que existente a necessária justa causa, são válidas a busca pessoal e domiciliar realizadas pela Guarda Municipal, quando configurada a situação de flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Gente, que julgado interessante, né? Um julgado aqui que o STF valida uma busca pessoal e domiciliar realizada por Guarda Municipal. Isso aqui, eu acho até, né, que essa situação foge um pouco daquilo que a gente muitas vezes coloca como regra para dizer se a abordagem da Guarda Municipal foi válida ou não. Porque sempre que tem Guarda Municipal realizando abordagem, busca pessoal, o que quer que seja, nós pensamos assim, essa busca pessoal está em um contexto em que a Guarda Municipal está zelando pelo patrimônio público ou por bens da administração pública municipal. E aí você pensa, está. Não, então está dentro do papel da Guarda Municipal, faz sentido, é possível. Certo. Acontece que aqui não vemos bem isso, né? O que nós vemos aqui é um caso concreto que o agente estava transitando em um ponto ali que era conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que é já algo muito questionável, né? E esse indivíduo, ele avistou a Guarda Municipal em patrulhamento e de imediato descartou a sacola e começou a andar rapidamente no sentido oposto. E aí a Guarda Municipal estranhou, os agentes desceram, né, resgataram essa sacola e perceberam que ela estava repleta de drogas embaladas e prontas para a venda. Então a Guarda Municipal deu ordem de parada para realizar busca pessoal com o Tício. O Tício assumiu que possuía uma grande quantidade de drogas na sua residência e, diante disso, os agentes da Guarda Municipal acabaram por ir até o local e apreender essas drogas. Gente, foi uma decisão da primeira turma, decisão por maioria, ficou vencido aqui o ministro Zanin, e eu acho que é uma decisão que tem que ser monitorada com muita atenção, porque, no meu ponto de vista, mostra uma mudança de atitude do STF em relação a muitos julgados recentes, especialmente, né, em relação àquela jurisprudência que vem sendo construída pela quinta e sexta turma do STJ. E isso é algo que vem sendo visto, né, um certo acocho do STF, que vem revisando algumas decisões que, em determinados casos, foram mesmo excessivamente garantistas da quinta e da sexta turma do STJ. Ou melhor, eu vou desfazer essa palavra que eu disse, porque eu acho que nada é excessivamente garantista. Eu acho que todo mundo que atua com o processo tem a obrigação de ser o mais garantista que for possível. Mas eu penso que eram decisões que eram, às vezes, excessivamente pró-defesa, né? Eu acho que é um termo mais correto. E nesse momento o STF acaba revisando alguns desses pontos,
Porque eu mesmo já comentei aqui muitos julgados em que o STJ entendia, por exemplo, que toda essa narrativa não fazia muito sentido, né? De achar que espontaneamente a pessoa que foi abordada com droga ia dizer que tinha mais droga em casa. Enfim, realmente não parece algo que alguém diria sem coação, não é? A princípio. E aí muitas vezes o STJ trouxe decisões onde os ministros eram muito críticos em relação a situações assim. Como é que prendeu a pessoa na rua e de repente foi parar na casa dele, de repente foi parar em outro lugar? Eu até brinco que às vezes é a polícia de ciclo completo, sendo somente a polícia militar, né? Ela mesma ali já realiza toda a investigação. Quando vê, eu já vi casos na prática, né, que a polícia fez uma apreensão aqui na cidade, quando viu estava na outra, depois já estava na terceira cidade, desmantelava ali tudo, tão somente nessa investigação, digamos assim. E aqui a Guarda Municipal deu uma de polícia militar, não é? Então, temos aqui dois pontos, eu acho, que mostram essa tendência de uma decisão menos pró-defesa por parte do STF. Há a possibilidade aqui de convalidar essa busca pessoal pela Guarda Municipal, que eu até acho que no caso concreto faz muito sentido sim, não é? Já que houve ali a dispersação de uma sacola e quando resgatou essa sacola verificou que tinha droga. Então realmente penso que a Guarda Municipal, como faz parte do sistema de segurança pública brasileiro, tinha sim a obrigação de agir nesse caso, mas causa, né, uma estranheza um pouco maior a convalidação dessa busca domiciliar nesse caso concreto específico a mim. Mas veja só, entendo perfeitamente posições menos pró-defesa, né, mais pró-acusação. Eu acho que é natural essa divergência de posições entre quem está mais acostumado a fazer defesa e quem está mais acostumado a acusar, né? Eu acho que é muito natural essa diferença de papel que é exercido na prática acabar mudando um pouco a forma como se pensa e se formam as convicções. Mas na prática mesmo, o que eu tenho a dizer sobre esse julgado? Não é um julgado qualificado, né? É um julgado de turma, por maioria, julgado importantíssimo, e eu acho que ele faz parte de um contexto que temos agora de revisão do STF em relação a muitas decisões do STJ que foram pró-defesa. E aí, não é, tendo senso crítico, eu devo dizer que em alguns casos, decisões que foram muito pró-defesa, extremamente pró-defesa. Não vou dizer que essa daqui é um exemplo, né? Mas, na minha opinião pessoal, tivemos sim decisões da quinta e sexta turma que passaram um pouco do ponto. Mas é isso. O último julgado de hoje, então, como é que ficou o destaque? Desde que existente a necessária justa causa, são válidas a busca pessoal e domiciliar realizada pela Guarda Municipal quando configurada a situação de flagrante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a você que ouviu até o final e vou fazer aquele convite. Não deixe de nos avaliar com 5 estrelas, de curtir, compartilhar. Envia naquele grupo de WhatsApp que está cheio de concurseiro, cheio de profissionais do direito. Essa contribuição que você nos dá faz toda a diferença e nos anima a sempre prosseguir com esse projeto. Então, muito, muito obrigado. Eu agradeço muito mesmo a você que ouviu até o final e até a próxima.